Antes de começar a conversa aqui com a Tatiana, com o Daniel e com a Thaís, a gente vai só amarrar o dia para situar você que nos assiste. O Mercosul e a União Europeia anunciaram, como sabemos, o acordo de livre comércio após praticamente 25 anos de negociações. A reportagem é de Luciana Tadeu. O anúncio ocorreu durante a cúpula do Mercosul na cidade de Montevidéu. Em comunicado conjunto, os blocos ressaltaram o processo de negociações para ajustar os desafios encontrados em níveis globais. A líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o acordo é uma vitória para a Europa. Em 2019, os líderes dos blocos ficaram próximos de encerrar as negociações sobre a aliança. No entanto, ressalvas em alguns pontos do texto base, principalmente em relação à abertura econômica, levaram a mais 5 anos de negociações. As condições que herdamos eram inaceitáveis. Foi preciso incorporar ao acordo tema de relevância para o Mercosul. A aliança cria uma das maiores zonas de livre comércio do mundo, atingindo cerca de 750 milhões de pessoas. Do ponto de vista econômico, o tratado é o terceiro maior do mundo. Atrás somente da aliança entre Estados Unidos, México e Canadá e da parceria econômica regional abrangente que envolve países da Ásia e da Oceania. O Mercosul, caso o acordo seja assinado, ganhará 27 novos parceiros comerciais. Hoje, o bloco sul-americano tem apenas 4. Economistas avaliam que possam ser eliminados 4 bilhões de euros em tarifas anualmente. O tratado agora seguirá para traduções e uma revisão legal que os blocos se comprometeram a realizar nos próximos meses. Após essas etapas, o acordo será assinado, mas ainda não passa a valer. Ele será encaminhado para aprovação interna em cada país. Por fim, as nações ratificam o compromisso em cumprir a aliança e só então ele entra em vigor. O processo na Europa promete ser mais complexo, já que o documento enfrenta resistências em países como França, Holanda e Polônia. Logo após o anúncio, os franceses voltaram a dizer que irão lutar contra o tratado. O governo de Macron busca travar o processo no Parlamento Europeu. Para isso, ele precisa evitar que o acordo seja aprovado por 15 dos 35 países que compõem o comitê, representando 65% da população do bloco. Pessoal, vamos ver os impactos na economia brasileira, os impactos estimados do acordo, né? O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços prevê que o tratado tem um efeito positivo de 37 bilhões de reais no PIB. O MDIC também coloca um aumento de 0,76% nos investimentos para o Brasil e é previsto que haja uma queda de pouco mais de 0,5% nos preços ao consumidor. E para as importações, o impacto é também positivo, uma alta de 42 milhões de reais. A mesma coisa vale para as exportações, com uma subida de 52 bilhões de reais, 42 bilhões de reais, perdão. E eu vou jogar para o Daniel Rittner colocar e apresentar o que teve de inovação antes da gente conversar com a Tatiana. O que teve de novo hoje, né? O que foi apresentado que nós não sabíamos? Está com você, Daniel. Caio, alguns pontos novos que a gente começou a descobrir hoje como fruto dessa extensa negociação e que a gente resumiu numa arte aqui. A cláusula Carrefour, como tem sido chamada, porque ela faz com que, se a União Europeia cria alguma barreira protecionista, notadamente na área agropecuária, o Mercosul ganha o direito de compensar essa nova barreira que pode ser eventualmente criada com algum outro acesso privilegiado. Salvaguardas para a indústria automotiva. A indústria automotiva ganha um prazo maior de eliminação das tarifas, no caso de carros elétricos até 18 anos, e se houver algum surto de importação de carros europeus pelo Mercosul, o Mercosul pode congelar o acordo e voltar às tarifas antigas por até 3 anos, prorrogáveis por mais 2. Outro ponto interessante: as compras, as licitações públicas do Sistema Único de Saúde, o SUS, ficam completamente de fora do acordo. Portanto, o Ministério da Saúde poderá fazer licitações restritas a fornecedores nacionais. E a parte de minerais críticos, que são essenciais para a transição energética, lítio, cobre, outros que são necessários para a fabricação de pás eólicas, painéis fotovoltaicos, baterias de carros elétricos, pode ser criado um imposto de exportação
exportação não existe hoje, pode ser criado mais adiante para forçar o beneficiamento desses minerais no Brasil e no Mercosul. Caso isso aconteça, a União Europeia fica com um imposto de exportação menor do que o Brasil aplicaria para outros parceiros. Tatiana, é um acordo definitivo ou a gente pode dizer que é um acordo em permanente construção? E nós chegamos a um momento histórico nessa negociação que dura 25 anos, né? Pela primeira vez nesse processo, nós terminamos definitivamente o processo negociador. Em 19, como se mencionou, se chegou muito perto, né, a conclusão. Houve um anúncio político das negociações, mas havia ali alguns aspectos que ainda estavam em aberto. Então, neste momento, as conclusões estão integralmente concluídas e nós podemos, então, passar às fases subsequentes, que é a fase de tradução, de revisão jurídica, etc. Mas a resposta para a sua pergunta é sim, o acordo está definitivamente concluído. Daniel? Secretária, boa noite, um prazer tê-la conosco e é impossível deixar de dar os parabéns porque você foi uma das mais ativas negociadoras nos últimos meses. Agora, se a gente olhar um pouquinho, secretária, o que foi firmado agora, eu tive a impressão ao longo dos últimos anos, conversando com outros países, outros blocos, diplomatas baseados em Brasília ou funcionários nas capitais, que lhes dava sempre uma certa preguiça de negociar com o Mercosul, porque afinal olhavam para a negociação com a União Europeia e diziam 25 anos, então aonde que a gente vai chegar? Minha pergunta é, concluir as negociações com a União Europeia abre um leque, abre uma agenda de negociações para o Brasil e para o Mercosul, que hoje também caminhava mais lentamente? Sem dúvida, Daniel, eu compartilho a sua visão de que havia uma certa fatiga em relação a esse assunto, muitos não acreditavam que seria possível a conclusão dessa negociação, mas eu lembro que no ano passado, em dezembro do ano passado, o Mercosul concluiu o acordo Mercosul-Singapura, que foi o primeiro acordo de livre comércio do Mercosul em cerca de 12 anos, né? E aquilo nos deu ímpeto para avançar e, de fato, buscar concluir as negociações com a União Europeia, o que nós fizemos, então, neste ano, neste dia, né? No dia de hoje. A partir de agora, então, nós liberamos energia negociadora, por assim dizer, para que nós possamos avançar em outras frentes. E nós, de fato, estamos próximos, também relativamente próximos da conclusão de uma negociação com o EFTA, que é um bloco que inclui a Suíça, a Noruega e outros, e também estamos avançando numa negociação com os Emirados Árabes Unidos. Veja, a conclusão da negociação Mercosul-União Europeia faz com que outros mercados passem a ter mais interesse no Mercosul, porque, afinal de contas, os europeus terão um acesso privilegiado mais cedo, né? Então, isso faz com que, de fato, o Mercosul desperte mais interesse de outros parceiros comerciais do Brasil e dos sócios. É isso. Oi, secretária. Boa noite. A Thaís falando aqui. Secretária, há uma grande expectativa para o prazo. Os acordos que o Mercosul, prazo de entrada em vigor, né? Eu quero dizer, os acordos que o Mercosul fez com países, e foram poucos, levaram até 4 anos para entrada em vigor. Qual é a expectativa do governo? O que pode ser diferente agora que acelere esse processo? Bom, Thaís, de fato, a relevância econômica do acordo que nós temos sobre a mesa pode fazer com que esse processo se acelere, né? Eu lembro que no Brasil, uma vez assinado o acordo, e que para isso nós precisamos da revisão jurídica e das traduções, né? Das traduções para os idiomas da União Europeia. O acordo no Brasil é submetido ao Congresso Nacional e depois a um decreto do presidente que internaliza esse acordo. É claro que para que entre em vigor é necessário que a União Europeia também internalize o acordo e é difícil estimar um prazo, mas eu diria que pela importância econômica, pela importância política desse acordo, a nossa expectativa é de que ele possa ser, enfim, avançar rapidamente no Congresso brasileiro. Dá para pensar assim, em meses ou anos? O que é melhor? Onde é que a gente coloca a expectativa? Em meses ou anos? Veja, a nossa expectativa é que o acordo possa ser assinado no ano que vem, né? Esse processo de revisão, tradução, etc., toma um tempo, é natural que assim o seja, e a partir daí nós vamos trabalhar para que ele seja, de fato, internalizado nos países membros do Mercosul, e a União Europeia fará o seu dever de casa também. É difícil estimar, Thaís, é difícil estimar. Ô, Tatiana, eu queria só elaborar um pouco mais a minha primeira pergunta para você. Se daqui a 3 anos, 5 anos... Polônia levanta o braço e fala, poxa, essa cláusula aqui não dá, isso aqui precisa ser revisto. Ou nós mesmo, ou Uruguai, né? Em qualquer questão
daqui em diante, após a ratificação, após a promulgação, alguém quiser, algum país integrante do acordo quiser fazer uma revisão de algum ponto, por considerar que aquilo está prejudicando a sua economia, isso é possível? Sim, é possível. Como todos os acordos internacionais, é possível que haja uma denúncia, né? A denúncia é um instrumento por meio do qual um país se retira de um acordo internacional. Isso é previsto, é sempre previsto, e nós temos no acordo do Mercosul e União Europeia cláusulas de revisão, ou seja, há um momento no qual os membros, né, os parceiros desse acordo se reúnem. Nós, inclusive, fizemos a previsão de que nesse processo de revisão é necessário ouvir a sociedade civil, organizações não governamentais, o setor privado, movimentos sindicais, e aí se faz uma avaliação e o próprio acordo faz referência aos parâmetros que devem ser observados, como comércio, investimentos, etc. Então, é natural que haja, não é, esse momento em que os parceiros avaliam como evoluiu o comércio, o investimento, os objetivos que haviam sido acordados neste momento ao longo do tempo. E aí, se alguém não estiver satisfeito, é sempre possível renegociar o acordo. Isso acontece, não é muito comum, né, na história, mas houve momentos, o NAFTA, por exemplo, né, que foi renegociado, virou enfim, o USMCA, o novo NAFTA, acontece, não é algo que, enfim, que esteja descartado, Caio. Daniel? Tatiana, eu fico pensando aqui, está claro que a França não pode barrar sozinha o acordo vai ser submetido ao Conselho Europeu, que é aquela instância que reúne os chefes de governo da União Europeia, os 27, e ali ele precisa ter uma aprovação de 55% dos países, que somem 65% da população total do bloco. Aí eu estava fazendo as contas aqui e pensando o seguinte: países que se opõem, né, ao acordo, ou tendem a se opor ao acordo, França, Polônia, Irlanda. Se a gente pegar ali a Itália, que já demonstrou algumas ressalvas, porque tem uma pressão do agro, é muito industrial, mas tem uma pressão do agro também. Se coloca mais a Itália no bolo, a gente passa desses 35% necessários para barrar. É um ponto de preocupação. Onde você acha que está o X da questão ali no Conselho Europeu para atingir o mínimo necessário? Nós precisamos chegar lá, né? Enfim, precisamos acompanhar a evolução das circunstâncias. É necessário que os países membros da União Europeia, que a sociedade brasileira, primeiro conheça os termos daquilo que foi negociado, né? Nós divulgamos hoje um resumo do que foi acordado, pretendemos divulgar na segunda-feira os textos, né, que foram objeto dessa etapa negociadora de 23, 24, e haverá um processo interno na União Europeia de discussão, de convencimento, etc. Eu não vou antecipar aqui o que vai acontecer eu acho que a gente tem um chão aí pela frente. Eu acho que o acordo que foi negociado é um acordo equilibrado. A presidente da Comissão Europeia esteve aqui em Montevidéu hoje, defendeu o acordo, disse que é uma vitória para a União Europeia, eu diria uma vitória para o Mercosul também, é um acordo ganha-ganha, e haverá naturalmente um processo interno de discussão do assunto no âmbito da União Europeia. Eu acho que não vale antecipar aqui, enfim, os cenários, até porque esse acordo será submetido ao Conselho Europeu daqui a uns meses, né? De maneira que a gente precisa aguardar para ver como as discussões avançam na União Europeia. É isso. A gente fica tentando apertar a Tatiana aqui, a secretária, para ver se ela entrega um detalhinho, uma data, coloca ali um post-it assim nas nossas dúvidas, mas ela está no papel dela de ponderar as coisas, né, secretária? De negociadora. Exato, embaixadora total, né? Mas não tem jeito, a gente vai continuar fazendo pergunta. Sobre esse mesmo escopo que Caio tratou com você, das possíveis mudanças, o ponto levantado pelo Daniel, o Brasil tem algum ponto do acordo que preocupa mais, que é uma vulnerabilidade, que o Brasil pode ficar mais exposto em alguma situação, né? Lembrando a conjuntura geopolítica que a gente tem hoje?
Thaís, essa etapa negociadora, a partir de 23, teve como objetivo exatamente estabelecer salvaguardas para lidar com interesses brasileiros, né, à luz dessas mudanças no cenário internacional. Nós vivemos num contexto pós-pandemia, fragmentação de cadeias de valor, tensionamentos geopolíticos e a preocupação no Brasil com o desenvolvimento industrial, né? Essa é uma preocupação do vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, e isso informou os nossos trabalhos na renegociação que aconteceu nesse período. Então, em primeiro lugar, há uma série de produtos que estão excluídos da cobertura do acordo, exatamente porque tem uma sensibilidade maior para o Brasil, para a indústria brasileira. Há prazos de desgravação, ou seja, de eliminação das tarifas que são mais alongados para esses produtos mais sensíveis. E nós, nessa fase negociadora, acrescentamos ainda mais espaço para a política pública, né? Para a política pública para desenvolvimento industrial, para o setor da saúde, para a ciência, tecnologia e inovação, para minerais críticos, para pequenos produtores rurais. Então, nós tivemos um olhar exatamente para, enfim, políticas públicas que interessam a essa administração. De maneira que nós estamos muito satisfeitos com os resultados que foram obtidos. A matéria que antecedeu essa conversa fez referência, por exemplo, ao setor automotivo. Nós negociamos condições especiais para esse setor que está em transição, né? Passa por uma mudança muito importante em termos de rotas tecnológicas. Então, nós estamos negociando hoje, nós concluímos hoje uma negociação, um acordo que deve valer por muitos e muitos anos, de maneira que esse cuidado, né, em preservar espaço para que o Brasil possa adotar as medidas, as políticas que entende corretas ao longo do tempo é algo que nos motivou. Daniel? Eu queria tirar uma dúvida que resulta dessas negociações. Quando a gente pensa, para quem gosta de vinho, quando a gente pensa em Europa, a gente pensa nos vinhos franceses, espanhóis, italianos. Vinho aqui no Brasil é caro. Como que vai ser a eliminação das tarifas para vinhos? Isso significa que a gente vai ter vinhos mais baratos, mas aí também uma preocupação legítima. Os produtores gaúchos, eles conseguem se proteger também dessa concorrência adicional? Daniel, há períodos, né, há prazos para que essa eliminação tarifária aconteça. Então, enfim, o setor privado brasileiro deve se adaptar a esse momento, né, de maior abertura, um pouco mais exposição ao mercado internacional, em algum grau, se bem planejado, é algo saudável, né, importante lembrar. Mas, ao mesmo tempo, nós temos as salvaguardas a que eu me referia, né? Há uma salvaguarda geral no acordo, que basicamente permite que, diante de um surto de importações, o Brasil suspenda essa redução de tarifas a que eu me referia, volte eventualmente a aplicar a tarifa original, né, pré-acordo, de maneira a dar enfim, um período, né, conceder um período adicional para o setor se adaptar. Essa é a lógica de acordos comerciais, e estamos convencidos de que é um resultado positivo aí para a economia brasileira no seu conjunto. É isso. Eu queria te ouvir um pouco do ponto de vista geopolítico, que a gente vai até tratar aqui nesse jornal hoje que o Caio Junqueira preparou, Tatiana, mas você sendo a autoridade aqui do governo federal conosco hoje, queria ouvir um pouco qual é a avaliação do governo do impacto que o acordo pode gerar nesse ambiente de mais protecionismo, mais nacionalismo, de políticas tarifárias mais agressivas e guerra comercial. Thaís, esse acordo é uma mensagem poderosa para o mundo de que a cooperação, o diálogo, a intensificação dos vínculos econômico-comerciais é algo possível no mundo de hoje, né? Para a Europa, do ponto de vista geopolítico, esse acordo interessa muito, mas para o Brasil também interessa muito, porque, afinal de contas, num contexto de polarização, né, entre, enfim, duas grandes economias, dois grandes países, a via do meio, o espaço entre eles é algo que nos interessa. O fortalecimento da nossa relação com a União Europeia convém para o Brasil, porque, afinal de contas, o Brasil é um país que não deseja tomar lado, tomar partido nesse contexto geopolítico tensionado, né? O fortalecimento das relações com a União Europeia é especialmente positivo para o Brasil, para o Mercosul, né? O fortalecimento do Mercosul no contexto desse acordo, porque, afinal de contas, o acordo mostra que o Mercosul é capaz de entregar resultados negociados, é capaz de acordar, se colocar de acordo em relação enfim, novas empreitadas comerciais. Isso é muito, muito positivo, de maneira que, do ponto de vista geopolítico, faz todo
todo sentido para o Brasil, para o Mercosul e para a União Europeia. Tatiana, para finalizar, acho que é uma pergunta que todo brasileiro tem hoje. Quando na prática a população, nós quatro aqui, o Daniel falou de vinho, né? Mas tem chocolate, queijo. Sexta-feira à noite, né? Já dá gatilho até. Quando na prática a população vai sentir na vida real a sua vida impactada e mudada, ou alterada ainda que sensivelmente por esse acordo? Caio, você mencionou a dimensão dos consumidores, isso é algo que de fato é muito importante no contexto desse acordo, essa abertura, né, que a economia brasileira, a que a economia brasileira estará exposta a partir desse acordo, ainda que seja uma abertura cautelosa, uma abertura planejada, mas ela virá, né? Então essa é uma mensagem importante. Agora, sob o ponto de vista do nosso acesso ao mercado da União Europeia, esse é um acordo que nos interessa muito. A União Europeia vai eliminar 100% das suas tarifas no contexto desse acordo, e 80% das tarifas da União Europeia serão eliminadas imediatamente com a entrada em vigor do acordo. Então, quando você pergunta quando o benefício será sentido, a partir da entrada em vigor desse acordo, as empresas brasileiras que exportam para a União Europeia sentirão os benefícios e nós esperamos que haja mais interesse, né? Empresas que ainda não exportam para a União Europeia, empresas que têm potencial exportador e ainda não estão lá, esse acordo é um incentivo para que mais empresas se beneficiem de oportunidades associadas ao mercado externo. E eu termino com uma referência à importância de acesso à tecnologia, né? Porque da Europa nós importamos máquinas, equipamentos mais sofisticados, o acesso a essas tecnologias de forma mais barata contribui para a produtividade no Brasil, contribui para que a nossa produção seja mais competitiva e indiretamente contribui para que a gente exporte para outros lugares do mundo também. Então, há vários benefícios associados a esse acordo e esses benefícios se relacionam.